confronto, o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, líder da Copa Sul-Americana, pois é, agora enfrenta o Atlético Paranaense precisando da vitória, né? A vitória pelo menos por um gol para levar essa decisão para os pênaltis. Lá na Arena da Baixada em Curitiba foi 3-2 para o Atlético Paranaense. O que Luiz Castro vai levar a campo contra o Furacão, hein? Vamos dar uma olhadinha aí na provável escalação do Botafogo. Lucas Perry, na linha de 4, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marcel. Essa escalação também está na boca do povo já, né? Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. O meio tem mudanças de vez em quando. Às vezes muda, entra o Gabriel Pires, o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, exato. E Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. No ataque, Júnior Santos, Tiquinho, normalmente entra o Vitor Sá, né? Mas o Luiz Henrique entrou bem no último jogo também e colocou uma dúvida aí, talvez, na cabeça do Luiz Castro. E vem também poupando um pouco os minutos desses jogadores, especialmente pelo lado do campo. Ele não tem tantas opções assim. É verdade. O Tiquinho não jogou o último jogo, né? Estava suspenso. Brilhante, aliás, brilhante, a forma como o Eduardo interpretou a função falso 9. Do 9, 9 de mobilidade, do 9 que sai para abrir espaço, os pontas vindo um pouco mais por dentro, se oferecendo a esse último passe. Ele foi muito bem no jogo de costas, na distribuição de jogadas, ocupando a área. O Botafogo melhorou muito em funcionamento nas últimas semanas e com jogadores rendendo muito bem. Jogadores individualmente subindo de nível. E tem uma outra coisa que me chama a atenção no Botafogo, não sei se vocês concordam, mas como esse time é letal, né, Lino? Porque ele não é um time que cria oportunidades em profusão, assim. Mas ele, quando chega, ele costuma matar o adversário, né? É uma máquina de contra-atacar, mas eu acho que o jogo do Botafogo merece elogios porque ele está variando. Ele está indo além dessa ideia original, que era chamar adversários e sair em velocidade. Hoje você vê o Botafogo com longas trocas de passe, o primeiro gol contra o América. O primeiro, o América não vê a bola. Começa o jogo e o Botafogo começa a circular a bola na frente da área do América. Então, é o tempo de trabalho extenso, a continuidade com jogadores que vão entendendo o que é o jogo. E um outro fator, uma adaptação muito rápida, aquele gramado rápido, né? Ao gramado sintético do Botafogo, que é de muita qualidade. Então, a dinâmica do time combina com o gramado pela jogada em velocidade e pela retenção de bola. A facilidade de tocar também. Os processos estão se desenvolvendo rapidamente no Botafogo. E a confiança lá em cima, né? 12 vitórias nos últimos 15 jogos. São números impressionantes. Para um time que não estava, pelo menos na teoria, na primeira prateleira ali, entre os favoritos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque o estadual não sinalizava. Agora, era um Botafogo que, na verdade, não priorizou competir. Quer dizer, na verdade, é evidente que ele entrou para competir, mas ele preparava muito o time para o Campeonato Brasileiro na medida em que não teve o seu campo para jogar, por causa dessa... Alguns dos seus principais jogadores do gramado. Em dado momento, ele precisou mudar em relação à base do ano passado. 7 jogadores, que era a base do time, porque alguns jogadores tiveram lesão. O Eduardo ficou fora um tempo, ele perdeu o Jefinho, o Júnior Santos não estava no clube porque voltou depois. Enfim. Tiquinho, Marçal... Marçal teve uma lesão que tirou ele de alguns jogos. Então, tudo isso contribuiu para que o rendimento não fosse igual. Mas enquanto isso, a base foi se remontando e o Botafogo chega ao Campeonato Brasileiro, eu até acho que nas 2 primeiras rodadas pontua mais do que desempenha, ganha confiança e agora ele vem no momento de embalo em que ele junta desempenho e resultado. Você falava da questão de criação do Botafogo, né? Eu fui até fazer uma consulta, porque estava até procurando aqui. A gente fala muito... fica muito tentador olhar para essa campanha do Botafogo e se perguntar se ela é sustentável, né? Porque não era o clube que a gente imaginava como prognóstico que ia ter essa arrancada. Sim. Eu gosto muito de olhar uma métrica, uma estatística dos chamados gols esperados. E do XG. Porque mais do que ver o número de finalizações de um time, mostra a qualidade das chances, a probabilidade de que elas terminem em gol. E por vezes você tem um aproveitamento muito alto, que é uma distorção que com o tempo vai voltando à média. E aí o time não vai conseguir manter. O Botafogo, ao contrário, o Botafogo criou chances que pelo XG deveriam ter resultado em 15,3 gols. E ele marcou 16 no campeonato. Ou seja, está ali... Então, reflete o desempenho do time. Não é uma distorção. Não estou dizendo aqui que o Botafogo vai continuar rendendo assim daqui para frente. Mas o Botafogo criou o suficiente para ter o que ele tem. Ele construiu o que ele colheu até agora no campeonato.
E tem tem outro fator também legal assim para analisar o Botafogo. É a moldura. A torcida do Botafogo parece que realmente, finalmente, né, vai lotar Engenhão, vai botar 30 e tantas mil pessoas, 40, e vai dar uma outra cara, porque tem sido um dos problemas do Botafogo, contar com o torcedor e a constância do torcedor. Parece que agora a mobilização está à altura. 23 mil pessoas, né, no último jogo do Botafogo. O que tem rendido ao Botafogo rendas muito maiores do que nas temporadas anteriores com o mesmo público. Porque teve também uma subida de preço. Que aí, sinal que mesmo com a subida, a torcida... Isso, tem gente reclamando por sinal. Tem torcedor reclamando do preço caro do ingresso do Botafogo. Olha, vamos com a provável escalação do Atlético Paranaense, o que Paulo Turra está tramando para tentar eliminar o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, dentro de seus domínios. Olha só, Bento no gol, a defesa com o Madison, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e o Fernando na lateral esquerda. Meio campo com Christian, Eric, Hugo Moura, Alterans e Alex Santana. Canóbio e Vitor Roque no ataque. Lembrando que o Atlético não tem o Fernandinho e não tem o Pablo. Os dois machucados não jogam contra o Botafogo. Faz muita falta. Faz muita falta. E o Atlético não vem num bom momento, né? Vem de 3 derrotas seguidas, aí somando os jogos do Campeonato Brasileiro e também a derrota para o Atlético na Libertadores. Bragantino, Atlético e Grêmio. Exatamente. É um time que eu duvido muito que ele vai escalar o Terans, né? Ele não tem escalado o Terans quase nunca, né? Nos grandes jogos, assim, nos jogos mais importantes da temporada. Não é um jogo em que você vai jogar fora de casa, em que você já tem a vantagem, que ele vai escalar o Terans, né? Imagina o meio-campo aí com 4 volantes aí, né? Mais reforçado como agora tem sido esse Atlético até aqui. E não é nem dizer que você está diante do melhor elenco do Brasil, mas a expectativa que esse Atlético gerava em mim, por vezes ele teve resultado em dado momento, Sim. Mas eu confesso que eu esperava mais desempenho. Eu acho que é um elenco com um número de opções maior do que em outras temporadas. Tenho falado isso aqui já há tempos, inclusive recebia mensagens de torcedores do Atlético, bravos comigo, falou, pô, mas Felipe, o Atlético tá em, sei lá, no G4 do Brasileirão, tá indo bem na Libertadores. Eu falei, tudo bem, eu falo, a pontuação é boa. Mas o desempenho para mim, pelo menos a mim, não me agrada na maior parte dos jogos. Nesse momento é o 11º do campeonato. Poderia fazer muito mais com os jogadores que tem, os jogadores de qualidade que tem, porque eu acho que o Atlético tem um dos melhores, um dos bons elencos. Eu acho que é um bom elenco do futebol brasileiro, né? Tá entre os 7 melhores do Brasil, 6, 7 melhores do Brasil, talvez. Queria ouvi-lo, Carlos Eduardo Lino. Eu penso mesmo que vocês, e vem falando isso há um bom tempo, o Atlético na largada da temporada estava na minha primeira prateleira, daquela onde você... Eu lembro que você disse que o Atlético era um dos candidatos ao título do Brasileirão. Eu achava isso, mas eu tenho me decepcionado também com o Atlético, pelo desempenho, né, pelo fato de o time ter que virar jogos no final, correr o tempo inteiro atrás de resultado, apresentar uma proposta de jogo para a largada, ter que mudar tudo no intervalo, aí vai para o desespero. Não é desespero. Aí usa a qualidade, os jogadores que tem, aí consegue construir os resultados. Então por que já não começa assim? Né? Por que já não é intenso, já não é dominante desde o início das partidas? E não tem sido isso. Quando o Filipão é chamado para dar explicação, e isso está acontecendo já no Atlético, é porque a pressão está aumentando. E a pressão sobre o trabalho do Turra está grande nesse momento. Não é fácil não, mas vai ser um grande jogo, hein? Imagino que vai ser um grande jogo. A ida foi um grande jogo. Foi um grande jogo e acho que não vai ser diferente no Newton Santos amanhã às 9h30 da noite. Esse jogo você vê no Sport